Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados. Vocês estão bem? Com grande alegria eu estou aqui mais uma vez essa noite, amém? Eu agradeço ao bispo, à pastora, a todos vocês pela confiança, né? E primeiramente a Deus por me confiar a mensagem dessa noite, amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe, amém? O louvor maravilhoso, e toda vez que eu venho neste ambiente de oração, neste ambiente de adoração, Deus, Ele fala comigo. É um lugar que eu peguei muito amor. Falei para o bispo, no dia que eu vim trazer um púlpito aqui, que este lugar tem alguma coisa diferente. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Aleluia, Jesus. Neemias capítulo 2, versículo de número 17. Neemias capítulo 2, versículo de número 17. Neemias capítulo 2, versículo de número 17. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nós levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Feche seus olhos. Jesus, eu não tenho sabedoria para poder falar ao coração do teu povo, porque eu não sou onisciente que nem o Senhor. Tua palavra fala que o Senhor conhece o caminho dos corações, que por mais que nós traçamos planos, a resposta certa sempre virá dos seus lábios. Eu te agradeço, Jesus, por este momento, por essa igreja, por cada membro que aqui está. Jesus, assim como eu não sei o que passa em seus corações. Eu não sei como eles saíram de suas casas, como eles vão voltar. Mas, Jesus, eu creio na sua onisciência, na sua onipotência, e de que o Senhor conhece o que eles precisam ouvir nessa noite. Eu te peço que não nos fala o que nós queremos, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, para que assim podemos ser cheios da sua voz, em nome de Jesus. E você se assenta aplaudindo a Deus bem forte. Amados, a história nos conta que no 3º ano do reinado do rei Joaquim, rei de Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai se levantar contra os judeus e vai cercar, vai sitiar a terra e o reinado de Jerusalém. E o que é um cerco, pastor? Na guerra era costume dos reinos, quando fossem atacar uma cidade, fazer um cerco, um sítio, como eles vão dizer aqui.
O que é isso? Isso impediria que o povo se alimentasse, tanto saísse para poder colher alimento, tanto impedisse que alguém fosse até eles para poder o alimentar. Ou seja, o povo começaria a perecer por fome, o povo começaria a perecer por miséria, fazendo assim que a nação que estava sendo cercada, sendo sitiada, se rendesse e aquele reino que estava fazendo o cerco fosse vencedor. A palavra fala que Deus vai permitir que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquiste a terra de Jerusalém. Mas antes disso, Deus vai avisar o povo de Jerusalém. Deus vai falar para alguns dos seus profetas. E um desses profetas é um homem chamado Abacuque. Quem aqui não conhece o Abacuque, o profeta? Aquele que vai entrar dentro do templo e vai compor uma música quando ele recebe a resposta de Deus dizendo: olha, vou permitir que um povo caldeu, que um povo babilônio conquiste vocês. Abacuque vai entrar dentro do templo e vai compor uma música, e o final desta música ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja vide nos campos, todavia me alegrarei no Senhor. A palavra fala assim que a sentença de Deus para o povo é: vou permitir que a opressão chegue sobre vocês. Vou permitir que um povo ímpio, pela sua desobediência e pela sua rebeldia, os conquiste. A Bíblia diz assim que Deus não apenas fala para Abacuque, mas ele vai dizer para um profeta chamado Jeremias. Quem aqui conhece Jeremias? Jeremias, conhecido como um profeta chorão. A Bíblia diz assim que Deus vai falar assim: Jeremias, diga ao rei de Jerusalém para se arrepender, porque o inimigo já está na porta. A palavra diz assim que Joaquim não se arrepende, com o coração endurecido e orgulhoso, ele não dá ouvidos ao profeta, ao contrário, toda vez que um profeta fala a verdade, a Bíblia diz assim que em vez dele ouvir o profeta Jeremias, a primeira atitude dele é: lance ele dentro de uma prisão, porque ele está afrontando com essa verdade que ele está me dizendo, ele está afrontando com essa verdade que ele está me falando. A palavra diz assim que Jeremias, dentro da prisão, ele começa a escrever e uma carta chega novamente ao rei Joaquim. E o rei Joaquim começa a ler pensando que o profeta mudou a sua verdade por causa de uma prisão. E eu acho lindo isso, um verdadeiro profeta de Deus, que independente da prisão que ele esteja, que independente da situação de opressão que ele viva, ele sempre vai falar a verdade. Porque aquele que é chamado para viver uma vida com Deus e uma vida de unção, uma vida ministerial com Deus, ele é diferente. E ele também se sentirá diferente no meio do povo. E Jeremias não foi ao contrário. A Bíblia diz assim que Deus fala assim: Jeremias, eu vou permitir que os babilônios conquistem vocês e a terra de Jerusalém. E 10.000 serão levados ao exílio para dentro da Babilônia. E diga assim que o povo, que independente da opressão que eles vão viver, eu vou liberar uma palavra para eles também, que eu vou permitir a opressão, mas que depois, lá na frente, depois de alguns anos, eu vou libertar vocês, eu vou fazer o povo se reunir de novo. E diga aos exilados que quando eles estiverem debaixo da opressão, dentro do cativeiro babilônico, a palavra para eles não é que eles vão morrer, a palavra para eles é que eles cresçam, a palavra para eles é que eles plantem, a palavra para eles é que eles se casem, independente da opressão que eles vivam, eles vão estar debaixo de uma palavra. E eu acho isso maravilhoso, porque o nosso Deus é o único Deus que, mesmo dentro de uma opressão, mesmo permitindo que o inimigo faça algumas coisas em nossas vidas, ele ainda sempre tem uma palavra de crescimento para nós. Isso é maravilhoso, porque independente da opressão que eu vivo, a palavra para mim, a palavra para você não é desanime, não é fique parado, não é não consiga, não persista. A palavra para você é cresça,
plante, se desenvolva no meio desse cativeiro. E eu acho lindo porque isso confunde o nosso adversário. Porque enquanto ele pensa que tem autoridade, mal sabe ele que estamos debaixo de uma palavra liberada pela boca de Deus. Aleluia. Plante, cresça. Talvez estivemos vivendo dentro de uma opressão, e nós estamos vivendo dentro de tempos difíceis de opressão. Mas Deus nunca disse que você não passaria por aflições. Deus nunca disse que você não passaria por algumas situações problemáticas. Deus disse assim que eu vou dar livramento sobre ela. Existe o crente que se converte por alguma mensagem e ele acha que vem para Cristo a ponto de que Deus vai dar, que Deus vai fazer. E o que Deus mais faz na minha e na sua vida é que quando você chega na sua casa e você dobra os seus joelhos, o Espírito Santo bate no seu coração e diz assim: você não merece, mas eu ainda estou trabalhando na sua vida. Você não merece, mas o meu filho morreu por você. E a porta do céu ainda está aberta para você. Independente do pecador que você seja, você tem uma porta aberta. O véu foi rasgado. Independente do que você faça, sempre terá uma porta aberta aqui. A Bíblia diz assim, que o povo agora está em grande cativeiro, pastor. E o povo estando em grande cativeiro, eles estão vivendo debaixo da palavra de Deus. Estou oprimido, mas eu sei aquele que disse que eu iria ter uma libertação. A palavra diz assim que Deus vai levantar, depois de 70 anos do cativeiro babilônico, Deus agora vai cumprir aquilo que ele falou para os profetas. E um dos primeiros homens que ele levanta é um homem chamado Zorobabel. Zorobabel vai ser levantado para construir o templo do Senhor, porque o templo foi destruído, porque Jerusalém está assolada. E Zorobabel começa a construção com alguns outros irmãos. Ele reúne os judeus, ele reúne o povo ali que está em Jerusalém, ele começa a reconstruir o templo. Só que a Bíblia diz, e a história nos conta, que por algumas divergências de opinião, a obra que eles estavam fazendo no templo, ela para. E ali, segundo a história, vai falar que ali vai nascer aquela disputa entre samaritanos e entre judeus. E a Bíblia diz assim que quando entrou essas ideologias, a obra começou a se prejudicar. Porque toda vez que o povo começa a querer se achar certo de tudo e querer combater com os irmãos, eu sou certo, você é certo, o diabo começa a vir com divisão, com briga, com contenda, e começa a lançar setas, e começa a dizer que aquele fulano está errado. E aí você começa a se irar, você começa a se frustrar com alguns irmãos, e de repente a obra para. A palavra fala que a obra parou. Passa-se alguns anos e Deus ainda tem uma promessa. Passa-se alguns anos e Deus vai levantar um homem chamado Esdras. Quem aqui não conhece Esdras? E Deus vai usar esse homem para colocar não apenas o templo, mas poder colocar de novo a palavra dentro do templo. Porque um templo vazio não edifica. O templo tem que ter a palavra, que é a base. A Bíblia diz assim que Esdras começa a chamar o povo novamente. Só que novamente o povo começa a ter divergências de opiniões. Um acha uma coisa, um pensa outra coisa. E novamente a obra que eles estão construindo começa a ser afetada. Toda vez que você entra em contenda, seja na sua casa, seja com seu irmão, seja com divergência de opinião, ninguém entende ninguém, o diabo age isso para trazer contenda, para trazer divisão, porque ele é especialista em trazer divisão. A primeira divisão aconteceu no céu, irmão, e ele convenceu 1/3 dos anjos. Você acha que ele não vai convencer você? Você acha que se você não tomar cuidado, você não será levado para brigar
para contender. É por isso que Jesus diz assim: perdoa 70 vezes 7. Porque Ele entende que nós somos facilmente levados a brigar, a contender. A diferença de ideias, de opiniões é muito grande. E não apenas isso, Ele diz assim: olha, ame ao seu Deus como acima de tudo e perdoa ao seu irmão. Né? Ele fala assim: perdoa seu irmão, ama seu irmão como a si mesmo. Ou seja, Jesus entendia que no futuro, que naquela geração, o que mais precisava era o E como é difícil perdoar o irmão. Como é difícil, principalmente na nossa geração, porque nós estamos vivendo debaixo da promessa, debaixo de uma era, debaixo de uma época de espiritualidade fria, onde o povo está se esfriando. O que mais tem na igreja é esfriar o amor. Ninguém ama mais ninguém. Hoje tem frases assim: olha, se dedique a você mesmo, esqueça o outro. Hoje tem frases assim, desse tipo: olha, esquece o seu irmão, pensa em você, cresça você, esquece os outros. E Jesus nunca disse isso. Jesus disse: ama teu irmão como a ti. O povo tem que entender que a nossa pátria não faz parte dessa terra. O povo tem que entender que você é separado, santificado. É um povo que vai morar em outro reino. O reino deles é desta terra, mas o seu é outro. Você é povo de Deus, como embaixador de Deus nessa terra, para anunciar a vinda dele, o reino dele. Então não queira se comparar com eles lá fora, porque eles têm um entendimento falso, um entendimento errôneo. Você não, você conhece a palavra, você conhece o Deus da palavra, você conhece o verbo vivo que desceu do céu. O povo entra em contenda e a obra novamente para. Passa-se alguns anos e não é mais Nabucodonosor que é o rei da Babilônia. Agora quem está governando o mundo antigo é os medos e os persas. E o rei da época é chamado de rei Artaxerxes. E aqui eu quero que você entenda, preste muita atenção. A Bíblia diz assim que dentro do palácio tem um jovem, e o nome dele é Neemias. Neemias agora vai viver um tempo pós-exílio, um tempo pós-cativeiro. E Neemias está trabalhando dentro do palácio do rei Artaxerxes, e ele está servindo o rei. Você está me entendendo? Preste atenção, é necessário que você entenda. E ele está servindo o rei, ele tem uma posição privilegiada. Qual que é a posição? Ele é copeiro. E para ser copeiro do rei tem que ter muita confiança. Não apenas do rei Artaxerxes, mas de sua rainha. E você lá na frente vai entender daqui a pouco. A Bíblia diz assim que Neemias ele tem confiança, ele experimenta o alimento que o rei vai comer. Ele faz também. Ele serve o rei. O rei só aceita a taça de vinho dada por Neemias. E Neemias está dentro do palácio servindo. Só que eu não sei o porquê ou o que aconteceu. Este homem, ele começa a ter uma preocupação. E eu acho isso maravilhoso. Quando dentro de nós nasce um sentimento que nós não estávamos esperando. Qual que é o sentimento que ele vai ter? Ele começa a se preocupar com o que está acontecendo em Jerusalém. Porque passaram-se os anos e o povo esqueceu a obra, e o povo esqueceu a palavra que estava sendo implantada dentro do templo. E aí Deus vai olhar para aquele jovem, eu não sei a idade dele, mas ele vai olhar para aquele jovem chamado Neemias, que tem o significado Deus que consola. E ele vai ver que Neemias ele está trabalhando próximo de um rei da época. E de repente Neemias nasce a preocupação e ele vai falar assim: olha, eu quero receber uma mensagem, porque eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu quero saber como é que estão os meus irmãos que estão em Jerusalém. Eu quero saber como é que está aqueles que foram levados do cativeiro e ficaram em Jerusalém. Eu quero saber como é que eles estão. E Neemias está trabalhando no palácio, mas preocupado.
E de repente Neemias começa a esperar uma resposta. E coisa terrível é quando a ansiedade bate. E nós queremos uma resposta da parte de Deus. Deus, como é que eu vou resolver isso? Mata essa ansiedade que eu estou vivendo. Tira essa preocupação de dentro de mim. Aí a palavra fala assim que uns dos que estavam em Jerusalém, irmãos de Neemias, um deles é chamado de Anani, e vem até Neemias e manda uma mensagem para Neemias. Manda uma resposta dizendo: Neemias, olha, o povo não está bem. O povo tem fome. O povo está em grande miséria. E o povo está em grande desprezo. Por quê? Porque os muros estão fendidos. E as portas de Jerusalém estão queimadas. Neemias espera receber uma resposta que venha agradar o seu coração. E é isso que todos nós queremos. Para tirar a preocupação do nosso coração. Para tirar a ansiedade da nossa alma. Nós esperamos de Deus uma resposta que venha aliviar a nossa alma e o nosso coração. Só que a resposta para Neemias foi assim: Neemias, o povo está em miséria. Não foi uma resposta que agradou o coração, mas foi uma resposta que fez Neemias chorar. E muitas vezes a resposta de Deus para você não é para você, te traz alegria, mas a resposta te deixa um pouquinho mais chorão, te deixa um pouquinho mais angustiado. Porque a verdade é que você saiu da sua casa hoje para estar sentado nesses bancos, esperando uma resposta de Deus, sim ou não? Uma resposta que agradasse o seu coração. Só que a resposta para Neemias foi: Neemias, olha, o povo não está da maneira que você quer. Neemias imediatamente, sabe o que Neemias vai fazer? Ele vai chorar. E não apenas chorar, ele vai começar a orar a Deus. Ou seja, a resposta não agradou o seu coração, mas a resposta fez ele se posicionar. Eu quero que você entenda algo. A resposta não foi para agradar o seu coração, mas a resposta, a situação que você tanto esperava, foi para você se posicionar. Porque não adianta nada você querer visitar quem está precisando de você se você não toma posicionamento. Você não constrói nada debaixo de palácio. Você constrói as coisas com Deus debaixo de oração. É isso que eu quero que você entenda essa noite. A resposta pode não ter agradado o seu coração. Talvez você estava preocupado e Deus te deixou mais preocupado ainda. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração essa noite. A resposta veio para te posicionar. Se posiciona. Neemias, você não recebeu o que você queria, mas não foi para você morrer. Não foi para você parar. Foi para você tomar uma atitude. Porque nós só tomamos a atitude de orar quando Deus não permite algumas coisas na nossa vida. Aquela mulher que perdeu a dracma, ela só começou a procurar pela casa e viu a sujeira que estava quando ela perdeu. E muitas vezes você pensa que está tudo bem, mas aos olhos de Deus não está tudo bem. É necessário limpar. É necessário buscar. Quantas vezes a gente se acomoda, está tudo bem, vou pregar a mesma mensagem, vou orar do mesmo jeito. Mas nós estamos vivendo tempos tão difíceis que Deus está exigindo de nós uma busca, um posicionamento. O próprio Jesus disse: se naqueles dias Deus não abreviasse, nem os escolhidos poderiam ser salvos. Porque existe tanto conflito de ideias. O diabo está investindo em tanto conflitos de ideologias. O diabo está investindo em tanto. Toda vez que eu ligo a internet, toda vez que eu vejo as redes sociais, mas eu vejo tanto jovem imaturo, discutindo, julgando, sem conhecimento ou experiência de vida. Diga para o teu irmão: não julgue se você não conhece. As pessoas têm um erro muito grande.
de julgar a situação do outro sem saber a causa. E eu quero que você entenda isso. Quando Deus gerou você no ventre de sua mãe, Ele te deu na ponta dos seus dedos uma digital, e toda digital é diferente da outra, assim como toda história é diferente da outra. Você precisa entender isso. A sua vida não é a vida do seu irmão. A vida do seu irmão não é a sua vida. O que Deus tem para você, Deus não tem para ele. O que Deus tem para ele, Deus não tem para você. Deus tem uma história. Neemias, o povo está em miséria. O que está acontecendo na minha Jerusalém, na terra dos meus pais? Precisa acelerar aqui. Os muros estão fendidos, as portas estão queimadas. E quando nós falamos de muro, nós falamos de defesas. Nós falamos de que na antiguidade os muros é que mais defendia a Jerusalém, ou os muros é que mais defendia um país, porque atrás dos muros pode até ter um inimigo do lado de fora, mas o povo se protege com os muros do lado de dentro. Só que os muros da Jerusalém estão destruídos, estão fendidos, ou seja, não tem mais defesa. E coisa terrível é quando você fica sem defesas, quando você fica vulnerável ao ataque do seu adversário. Quando você fica vulnerável a ele entrar, chegar na sua Jerusalém, ele vê que está tão assolada, que ele nem vai se esforçar, ele simplesmente ele vai entrar. Ele vai conseguir ver pelas fendas o que está acontecendo do lado e alguém só consegue ver o que você está vivendo do lado de dentro, se você transpassar isso para fora. E é o que está acontecendo isso com Jerusalém. Jerusalém está tão assolada por dentro que transpassou para fora. E agora os adversários olham e falam assim: está fraca, está fraco, está sem defesas. É agora que eu vou atacar. É agora que eu vou terminar o trabalho que eu comecei. A palavra diz assim que as portas estão queimadas. E porta nos fala de quê, pastor? Porta nos fala de respeito. Alguém para entrar dentro da sua casa tem que bater para pedir permissão para entrar. Só que quando as portas da nossa vida estão queimadas, as pessoas olham e vejam, não veem respeito, não veem, mas não batem mais na porta. Entrem e fazem o que querem, dão opinião sem nem pedir se pode entrar no assunto ou não. Falam o que querem, digam o que quer, sem entender o conhecimento do que aconteceu na batalha, do que aconteceu na guerra. Nem viu a luta, mas quando chegou na sua Jerusalém, viu que os muros estavam tão destruídos, viu que as portas estavam tão queimadas, que não tem mais respeito. Ou seja, Jerusalém está em grande vergonha, muros destruídos, portas queimadas, não pede mais permissão para entrar. O adversário está vendo você tão fragilizado, com tantas lutas que você enfrentou, porque essa é a verdade. Quando nós enfrentamos tantas lutas, os nossos muros começam a enfraquecer, as nossas defesas começam a não ter mais eficiência, e as portas estão queimadas, ou seja, as pessoas entram e falam o que quer, tocam onde quer, fazem o que quer. Aí de repente Deus vai levantar alguém dentro do palácio de Neemias, ou do rei Artaxerxes, esse homem chamado Neemias. E eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia diz assim, que quando Neemias recebeu a resposta, Anani disse assim: o povo está em desprezo. O que é desprezo? Desprezo é um povo esquecido. Desprezo é um povo que ninguém fala mais, ninguém se lembra mais. E eu tenho certeza, assim como na minha vida você já se sentiu assim: ninguém me vê, eu estou esquecido, nem a minha família, nem meus parentes. Eu estou dentro de um mundo, dentro do trabalho, só que eu me sinto desprezado, ou seja, ninguém me vê.
Aqui há duas categorias de pessoas: aquela que está se sentindo desprezada e esquecida, e aquela que Deus está posicionando para orar. A pergunta é: qual dessas duas pessoas é você? Aquele que está se sentindo esquecido, ou aquele que Deus está levantando para se posicionar? Eu tenho uma palavra para o teu coração. Deus vai te colocar no coração de alguém. Pastor, estou mal, as minhas Jerusalém está destruída, eu estou em vergonha, as minhas portas estão queimadas, o inimigo está fazendo o que quer com a minha vida. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Deus está levantando alguém para se posicionar. Quem é você? Você é a pessoa que chora. Sabe o que eu acho lindo em Deus? Ele vai escolher alguém que chora. Alguém fala lá em Jerusalém: ninguém se lembra de mim. Os homens não lembram dele. Mas lá no palácio Deus está levantando alguém para chorar por ele, dizendo: olha, Neemias. E Neemias começa a orar, e a oração, quando você vai ler, é muito linda, que ele começa a se arrepender. Deus só levanta pessoas que se arrependem. Deus só posiciona para libertar alguém. Pessoas que não buscam a si, mas que buscam ao próximo. Eu quero que você entenda isso essa noite. Porque Deus não me posiciona, não cresce na vida ministerial, porque Deus está procurando alguém que saiba chorar, alguém que saiba orar não por si, mas por alguém. Foi dito aqui pelo pastor: para de pensar só em você e começa a se posicionar por alguém, porque o seu posicionamento vai levantar você, mas vai levantar ele também. Por que eu estou vivendo isso, pastor? Por que tanto pranto? Por que tanto choro? É porque Deus vai te usar para libertar alguém. Deus vai te usar de uma forma tão grandiosa. Você nem sabe a pessoa que você vai libertar, mas Deus já está preparando ela. Neemias começa a chorar, se posiciona. E de repente Neemias vai trabalhar, porque a gente chora, mas a nossa vida continua. Tem que trabalhar. Eu tenho que levantar que nem Gideão, não estou bem. Não estou no lugar de trigo, estou no lugar de uva. Mas eu tenho que estar lá. Diga assim: Deus está te observando. Neemias se levanta, está mal, orou, foi trabalhar. Só que quando Neemias está servindo a bandeja, aquele dia foi diferente. Diga assim: sempre depois da oração é diferente. Como, pastor? Neemias mudou a sua maneira de servir. Pastor, por que estou vivendo? Porque Deus está te posicionando. E porque Deus está mudando a sua maneira de servir. Às vezes pensamos que a maneira de servir é desta forma, é desta maneira, só que Deus quer que você sirva de outra maneira, de outra forma. A palavra fala assim que Neemias vai servir o rei como todo dia, só que Neemias está diferente. Porque Neemias vai perceber que Deus está chamando ele. E toda a palavra de Deus, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, eu não vou ver um que foi chamado por Deus, que Deus não chamou para antes de fazer alguma coisa chorar, se arrepender. Isaías: ah, Deus, eu sou impuro e vivo num povo impuro. Qual que é o maior êxito de saber que você tem o Espírito Santo de Deus?
Qual que é o papel do Espírito? Alguém sabe me dizer? Ele convence você do seu pecado. Ele convence você do seu erro. Toda vez que alguém começa a sentir demais, eu posso, tem alguma coisa errada. Eu não entendo alguns homens que oram, se sentem super santarrões, porque toda vez que eu vou orar, eu falo assim, Deus, me tira a minha imundícia. Que eu vejo tanto pecado em mim, que eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso mudar isso. A palavra fala que Neemias ele vai servir. E quando ele está servindo o vinho do rei, vinho nos fala de Ale, e vinho nos fala de aliança. Coisa dura é você servir, só que você não está bem. Você serve de canal de alegria para outra pessoa, de passar a aliança para outras pessoas, só que você não está bem. Aí você pergunta a Deus, eu preciso servir mesmo assim? Preciso estar dentro deste ambiente mesmo assim? A palavra fala que quando Neemias está servindo, o rei percebeu. Diga assim, o rei percebeu. Que o servo já não é mais o mesmo. Que o servo está diferente. Que a maneira que ele serve hoje não é mais a maneira que ele servia antes. Agora é o momento para você refletir a maneira que você servia e a maneira que você serve. O que mudou? Porque comigo já aconteceu de eu pegar, meditando em Deus e falar assim, Deus, a minha maneira de servir está diferente. Algumas vezes para melhor, mas algumas vezes para pior. E a maioria das vezes é para pior. Porque eu estou mal, não tenho força. Porque quando você está mal por dentro, você transparece para fora. A Bíblia diz assim que o rei percebeu. O que o rei percebeu? Que o semblante de Neemias mudou. O que é isso? Aí o rei vai chegar em Neemias, Neemias, o que está acontecendo? Diga para o seu irmão, o que está acontecendo, irmão? Que a sua maneira de servir com Deus mudou. O que aconteceu? Para você não conseguir mais suportar de dentro, e o de dentro está atrapalhando fora. Neemias está servindo, o rei percebeu e ele vai dizer assim, olha Neemias, essa tristeza não pode ser mais do que a tristeza de coração. Neemias vai olhar para o rei e vai dizer assim, rei, como não estaria triste? Se os meus irmãos não estão bem, como eu posso estar feliz se o que eu tenho aqui também os meus irmãos não têm lá? Diga assim, Deus está chamando alguém. Deus está chamando alguém. Quando Deus me chama, pastor? Quando você começa a ter compaixão pelo seu ir. Enquanto você estiver com pensamentos de vingança e de ódio, quem está te chamando não é Deus. Mas pastor, crente, acontece isso? Acontece. Pedro disse assim para Jesus, Jesus, de maneira nenhuma vamos permitir que você seja. Jesus vira para Pedro e fala assim, aparta de mim o quê? Porque todo o propósito de Satanás é atrapalhar a obra que Deus tem na vida de alguém. E sempre alguém vai chegar, pode ser cristão, pode ser parente, alguém que você ame, às vezes nem entende, mas vai dizer assim, olha, não faz isso não. Só que você sabe o que Deus te chamou. Você tem que entender a sua vocação nesse mundo, porque senão você vai viver perdido. Toda vez que você entrar para Cristo, na igreja,
você tem que entender o propósito. Porque senão você vive para que Deus me chamou? Para que Deus me vocacionou? O que o Senhor quer de mim? Neemias entendeu na sua preocupação e no seu posicionamento que Deus queria algo dele. E aí ele mudou, o ambiente já não é mais o mesmo. Ele começa a olhar para aquele ambiente de vinho, para o rei, e parece que tudo perdeu o sentido. Parece que nada mais agrada a ele. Antes ele estava até bem, mas quando Deus mostrou para ele algo, parece que ele não se satisfaz mais com aquele lugar, porque ele está incomodado que a obra de Deus esteja destruída. Ele está incomodado que os muros de Jerusalém não sejam mais os muros fortes. Ele está que nem Paulo quando chega em Atenas. Eu não me conformei no meu espírito com tanta idolatria. Sabe o que Deus está querendo na nossa geração? Pessoas que não se conformem, pessoas que não vivam uma vida cotidiana, pessoas que queiram uma mudança de vida, pessoas que queiram que outros mudem. Deus está te levantando para transformar. Chega de viver da mesma forma. Chega de ser cristão da mesma maneira. Eu sei que está uma luta aí dentro. Eu sei que a carne milita contra o espírito. Eu sei que além da carne ainda tem um demônio lá do inferno que fica jogando seta na tua mente, que fica mandando um mensageiro para te desacreditar, para te desanimar. Só que a palavra de Deus para você nessa noite é tempo de você se levantar para construir de novo. Chega de viver cabisbaixo, chega de viver como coitado. É hora de você se reconstruir. É momento de construir de novo a sua Jerusalém. Se posiciona. Qual que é a primeira coisa, pastor? Se posiciona. Pede perdão. E pede para Deus ser favorável a você nessa causa. Essa é uma das primeiras coisas. O rei, estou mal. O que aconteceu? Olha, minha Jerusalém está destruída. A glória de antes não é a glória de agora. O que você quer, Neemias? A Bíblia diz assim que o rei vai falar assim: Neemias, o que você quer? Neemias tinha tanta intimidade com o rei, que o rei chegou nele e falou assim: o que você? Irmão, o que você quer? Diga assim: toma uma decisão. Porque Deus não trabalha com você pensando uma coisa e pensando outra. O que você quer? Uma hora você pensa em restaurar, outra hora você pensa em desistir. Uma hora você quer, outra hora você não quer mais. Diga para o teu irmão, se decide. Deus não trabalha debaixo de dúvida. Quem trabalha debaixo de dúvida é o diabo. Jesus disse assim: é sim ou é não. Mas pastor, estou cheio de dúvida. Então, irmão, decide. Bota o joelho no chão, para que Deus possa limpar o seu coração dessas dúvidas, dessas incertezas. Como é que eu faço isso, pastor? Você vai ter que eliminar algumas coisas da sua vida, como por exemplo, entretenir. O dia todo na internet, desliga. O dia todo na televisão, desliga, porque você está em dúvida, você precisa decidir. Mas se o diabo continuar usando o entretenimento para poder tirar a sua atenção, você nunca vai conseguir decidir. Porque só se ouve a voz de Deus aquele que se posiciona. Você crê nisso? O que a nossa geração mais está sofrendo é com entretenimento. E eu falo disso diante de mim primeiro, antes de você. E aí eu peguei a pensar: é verdade, Jesus, vou desinstalar aplicativo.
Vou tirar tudo, porque está me impedindo. Às vezes você fica tão preocupado com a curtida do Facebook, do Instagram, dos status que está visualizando. Irmão, para com isso. Mais vale aquele que te chamou do que aqueles que nem estão nem aí para a tua vida. Pastor, estou me sentindo só. Mas você está sentindo só porque você está precisando de alguém. Vai para a oração. Porque na oração você começa a sentir aquela presença. Aquela paz que excede o entendimento. Aí você começa a tirar toda a incerteza, a dúvida. Pouco me importa se está preocupando comigo ou não. O que importa é o que Deus tem para mim. A confiança volta. A esperança nasce de novo. Aí o diabo luta. O diabo luta porque você encheu o seu coração. O diabo quer alimentar, porque o que mais o diabo quer alimentar é a sua vaidade. Você está muito preocupado com o que os outros pensam. Muito preocupado com o que os outros vão ver ou não. Costumo dizer que gente feliz não precisa postar nada. Gente feliz é feliz. Pastor, simples assim. Não preciso mostrar nada. Não preciso dar autorização de ninguém. Se eu estou bem com Deus. Se eu estou bem com aquilo, com os meus problemas. Se eu estou bem com as minhas necessidades, por que eu vou ficar preocupado com os outros? Isso começa a afligir os jovens, porque os jovens entram em depressão hoje, sabe por quê? Porque não recebem curtida. Posta uma fotinha lá feliz, mas só Deus sabe como é que está. Coração desanimado, destruído, parado. E aí o diabo usa disso como ferramenta. Ô rei, eu estou mal. Por quê? Porque está destruída a minha Jerusalém, eu preciso de ajuda. O rei pergunta para Neemias: Neemias, o que você precisa? Neemias fala assim: rei, se for favorável ao Senhor, que o teu servo, eu preciso construir a Jerusalém de novo. E eu falo isso começando por mim. Quantas vezes eu estou vivendo debaixo dessa palavra esses tempos? Quantos tempos? 3 anos. Estou debaixo dessa palavra. Preciso construir a minha Jerusalém. Preciso reconstruir. Preciso sair desse meio de assolação. E aí Neemias fala assim: rei, por favor, me permita aí. O rei fala assim: Neemias, vai. E Neemias vai falar assim: oh, rei, mas eu preciso de ferramentas para a construção. Levanta a sua mão. Deus vai te dar a ferramenta, a estratégia e a sabedoria e o conhecimento para poder sair debaixo dessa vergonha, para poder reconstruir a Jerusalém, para construir suas defesas de novo, para construir as suas portas que foram queimadas. O diabo não vai mais fazer o que quer, vai bater na porta. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso. O diabo até agora está falando: vou entrar, vou fazer o que quero, vou fazer o que eu quiser. Mal sabe ele que Deus já está movendo o reino espiritual, o reino físico, em favor do servo, para tirar do meio dessa assolação. Eu preciso de ferramentas. Vai, vou te dar. E aí Neemias vai pedir mais uma coisa. Ele vai pedir assim: rei, eu preciso de cartas. E o que é cartas? Cartas é autoridade para passar fronteiras. As cartas que o rei dá para Neemias faz com que ele vá além das suas limitações. Diga para o teu irmão, você precisa ir além das suas limitações. A palavra para você essa noite é: vai além das suas limitações. Não para agora, não para agora, não para agora. Está autorizado para ir.
Para de impor limites na sua vida. Para de impor bloqueios que Deus não colocou. A palavra fala assim que quando Deus chama alguém, a fronteira não detém ele, as limitações não detêm ele. Não é as fronteiras que os reis colocam que vão impedir ele de construir. Quando Deus chama alguém com uma obra e com um trabalho, Ele chama e Ele garante a passagem. Pastor, isso aí é para a minha vida financeira? Pode ser. É para a minha vida familiar? Pode ser. É para o meu casamento? Pode ser. É com os meus filhos? Pode ser. Quais são os limites que você está estabelecendo sobre você? Deus está dizendo: para com esses limites. Eu te dei a autoridade para romper. O diabo ele coloca na nossa vida dizendo: você só vai até aqui. Você não vai mais além. Aí você se acomoda, descansa. Dentro do palácio, o palácio não posiciona ninguém. Quem posiciona é Deus. Sabe o que eu acho lindo em Moisés? O que deu na cabeça de um homem, sabendo que a sentença para quem mata um egípcio é de morte. Matar aquele egípcio e começar a ver, em vez de viver uma vida de príncipe, de palácio, começar a fugir no deserto. Alguém escolheu o deserto ou o palácio. Moisés escolheu viver dentro de um deserto do que viver dentro de um palácio. Sabe por quê? Porque ele não se conformou em ver o irmão dele sofrendo, sendo castigado, ele não poder fazer nada, sendo que ele tinha autoridade para mudar a situação. Aleluia. O Espírito de Deus está falando com você aí. O Espírito Santo de Deus está te envolvendo. Mas pastor, tem vezes que a força falha, tem vezes que os muros estão batidos. Eu já apanhei tanto, eu já tentei tanto. Aí a palavra diz assim que o rei libera essas cartas para Neemias. E Neemias vai começar o processo de construir. E a primeira coisa que Neemias vai fazer é chamar os irmãos. Diga assim: ninguém constrói nada sozinho. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar a construir. Amigos que vão se importar com o que você vive. Amigos que não vão apenas passar, mas que vão passar e ficar e dizer: vou te ajudar nessa situação. Vou chorar com você, vou me alegrar com você, mas vou trabalhar com você também. Vamos construir. Eles saem para construir. Quando eles chegam próximo de Jerusalém, o adversário se lê, 2 endemoniados, Sanbalate e Tobias. E a primeira afronta do diabo para você é desacreditar no seu projeto. É fazer com que você desacredite naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Qual que é a primeira afronta? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia nos ensina muito. A atitude do adversário é: por acaso vocês vão construir do pó? De novo? Por acaso vocês vão tentar construir aquilo que está destruído no pó novamente? Diga para o teu irmão: para de dar ouvido, irmão. Para de dar ouvido para outras pessoas. É você começar a se levantar, que o diabo levanta alguém para te desacreditar. É você se levantar para construir algo, que o diabo levanta alguém para... Nem a pessoa nem percebe às vezes, tá?
Mas acontece isso comigo. Não sei que isso é com você, mas acontece comigo. Toda vez que eu quero construir alguma coisa, o diabo envia um mensageiro. E ele fala assim, olha, sem perceber, ele fala alguma coisa que me machuca. Aí vem Davi no livro de Salmos e fala assim, Senhor, eles falam com palavras insensíveis. Diga assim, Deus conhece, irmão. Deus conhece quem fala, quem dialoga com você, quem conversa com você. Só que você precisa entender o que é Deus e o que é o diabo falando. Às vezes nem por maldade, mas ele fala. E isso machuca. Toda vez que você quer construir alguma coisa vem e faz você perder o equilíbrio. Uma hora você acredita, uma hora você não acredita mais. Você está que nem Pedro no barco. Essa é outra mensagem, mas está que nem Pedro no barco. Uma hora você segura, acredita que vai parar a tempestade vem e você perde o equilíbrio dos seus pés. Então uma hora você acredita, e uma hora você deixa de acreditar, mesmo com Jesus no barco. A Bíblia diz assim que eles começam a construir. Se coloque de pé no nome de Jesus. Neemias foi chamado por Deus para fazer a diferença no meio de muitos. Neemias agora vai fazer o que, pastor? O dia acaba e no meio da noite ele se levanta. Diga para o teu irmão, é hora de você se levantar, irmão. Chega de viver sentado. Chega de viver no conforto. Para de ter medo de desafios. Eu falei para Deus assim, Deus, eu quero chegar aos 80 anos, 90, sei lá, quando Deus me permitir viver. E falar assim, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu enfrentei todos os desafios, porque eu gosto de desafio. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu preguei, eu ministrei. Não tenho arrependimentos. O problema é quando você tem a oportunidade e você não faz. Aí os anos passam, chega lá na frente e você vai recordar. Sendo que você tem a oportunidade de mudar agora. Pastor, mas não estou pedindo para você construir cidade, irmão. Estou pedindo para você ver a Jerusalém, o que está afligindo você, e mudar esse quadro. Toma a posição de mudar. Chega de viver chorando. Há momento de chorar. Mas também há tempo de construir. Há tempo de trabalhar. Há tempo de você afrontar os limites. Dizer assim, olha, o problema da gente é que a gente quer estabelecer um limite. E Deus não pediu para você estabelecer limite. Você precisa confiar nele. E se levantar e tomar uma posição, uma estratégia, mudar a sua oração, mudar a sua maneira de servir. Quando você entra, a gente ora de uma forma, mas quando a gente amadurece, a gente começa a orar de outra. Quando a gente entra, a gente ora pela gente, sim ou não? Deus, eu preciso mudar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso. Quando você está no Evangelho, você levanta outra porrada, que você começa a mudar. Deus, abençoa meu irmão. Liberta ele lá. Eu te agradeço, me arrependo. Perdão pelos pecados da minha manhã, da minha tarde, da minha noite. E você começa a ter uma vida de oração e intimidade. E Deus começa a te ouvir. E Neemias vai se levantar no meio da noite. Diga assim, no meio da noite. Ele se levantou. A palavra fala. E ele não contou para ninguém o que ele pusera em seu coração. Diga assim, fecha a boca, irmão. Muitos muros não conseguem ser reconstruídos porque pessoas falam demais. Mas pastor, ele é tão próximo de mim, mas Deus não pediu para você falar para ele. Mas eu quero, aprenda isso.
Aprenda isso. Para de contar os segredos. Para de contar o que é para você e Deus. Não precisa ninguém saber. É por isso que o diabo bombardeia tanto com esse negócio de entretenimento. Tem que contar para todo mundo. Se eu estou ali, eu tenho que contar. Se eu estou ali, eu tenho que contar. Irmão, às vezes tu estraga. Confia em Deus. Se alegra com Deus. A Bíblia diz assim, que Neemias se levanta e ele não contou para ninguém. E o que ele vai fazer, pastor? Ele foi observar a terra. Porque antes de uma luta, você precisa ter conhecimento de batalha. Estratégia para poder construir. Diga para o teu irmão, Deus vai te dar estratégia, irmão, para construir os seus muros. Chega de viver com esse ressentimento. Chega de viver de amargura. Chega de viver de um passado destruído. Para de olhar para trás e começa a olhar para frente. Tem gente que só lembra da destruição do passado. Olha para o que o Deus tem para fazer você agora. E outra coisa, faça diferente. Porque você aprendeu com o pai, mas não vive mais lá. Se tem a oportunidade de fazer diferente agora, de pegar a sua Jerusalém ainda, porque às vezes está no pó, Jerusalém está no pó, ninguém acredita mais, ninguém dá mais crédito para o que vai acontecer com a sua Jerusalém, com aquilo que você está vivendo. Ninguém às vezes olha e fala assim, mentira, não vai acontecer nada mais, acabou, está que nem Lázaro, morreu. Aí Jesus é maravilhoso. Jesus ele veio para acabar com Satanás. Não é possível, cara. Morreu, acabou, tá todo mundo cantando. E eles ficaram nervosos quando Jesus ressuscitou o cara. Tem gente que se alegra com a sua destruição, irmão. E se você se restaurar, fica nervoso. Deus está dizendo para você nessa noite, o diabo vai quebrar a cara, porque maior é aquele que te chamou. Usa a autoridade que Deus te deu. Começa a orar de novo. Começa a tirar da sua mente as palavras de peso. Começa a tirar as palavras negativas do seu coração de que não vai dar certo, de que está tudo acabado. Que fulano me disse, que ciclano me disse. Não importa o que ciclano disse, o que me disseram, o que me diziam. O que importa é que aquele que me chamou me deu autoridade. Davi foi ungido aos 15 ou 17. Recebeu o trono aos 29. Ana orou 20 anos. Zacarias está velho, desacreditado. Mulher estéril, mulher velha, impossível da medicina poder ter um filho. Aí Deus vem para um anjo e fala assim, vai, sua mulher vai ter um filho. Abraão a mesma coisa, Sara é estéril. Passou 20 anos e Abraão começa a ficar triste na tenda, falando assim, Deus, eu preciso de um filho. Aí tomou a decisão errada, pegou a serva. E esse é o nosso problema, a gente começa a pegar um monte de decisão errada. Porque a gente não espera aquilo que Deus tem para nós. Irmão, Deus não pediu para você tomar posicionamento de decisão errada nenhuma. Para de querer colocar em Deus aquilo que Ele pediu para você esperar. Você não toma decisão debaixo de tristeza. Você não toma decisão debaixo de dúvida. Para com isso. A nossa geração é a geração que mais toma decisão debaixo de tristeza. O novo de Deus, eles falam. Se eles conhecessem Deus. Principalmente a respeito de casamento. Se eles conhecessem Deus. Destrói o casamento. Casa com outro. Nem teve adultério, nem morreu, pastor. Mas casa com outro. Ele fala, Deus me deu. Me deu o quê, irmão? Você escolheu. Porque nossa vida é feita de isso
Para de colocar de Deus aquilo que é suas escolhas. É as suas decisões. Para com isso. Mas cada caso é um caso. Mas o que eu estou falando para vocês é o quê? Para de colocar na conta de Deus aquilo que é você que decide. As consequências das suas decisões são suas. Aí Deus tem que arrumar, né? Aí Deus tem que vir, aí você começa a clamar porque não viu que não era aquilo que você queria. Aí Deus tem que ir. Pô, filho, eu vou ter que dar um jeito, né? Sim ou não? Sim. Mas amém. Neemias se levanta e vou acabar, tá, pastor? Desculpa. Ele vai passar pela porta do vale. Diga assim, vale. Logo após Neemias passar pela porta do vale, ele vai passar pela porta do monturo. Pastor, o que é a porta do vale? Porta da humilha. Ele acordou no meio da noite, com um segredo com Deus. E ele vai passar algumas portas no meio desse segredo. Porta do vale, porta da humilhação. Porta do monturo. O que é o monturo? Monturo é onde se joga o lixo fora. E logo após do monturo ele vai passar pela porta da fonte, porque uma vez que eu lancei os lixos fora, eu preciso me encher na fonte. 3 coisas que você precisa ter para reconstruir a sua Jerusalém: se humilhar diante de Deus, se arrepender. Segunda, tirar o lixo fora. Tudo que está te contaminando, tira fora, porque está impedindo de você chegar na fonte. A fonte é onde você recebe o Espírito da verdade. Isso é maravilhoso, porque depois que ele passou pela porta da fonte, ele voltou para a porta do vale. Porque uma vez que eu lancei o lixo fora, uma vez que eu fui cheio da graça, eu vou viver uma vida de humilhar diante de Deus. Ele dormiu, mas ele não contou para ninguém. Chegou no outro dia, ele falou assim: deixemos de ser vergonha. Diga para o teu irmão: deixemos de ser vergonha. Deixemos de ser vergonha. Deixemos de ser vergonha. É hora de vocês deixar de ser vergonha para Deus e começar a ter honra diante dEle. É hora de você passar pela porta do vale, do monturo, da fonte. Mas deixa de ser vergonha. Chega de envergonhar aquele que te chamou. É hora de você construir a sua Jerusalém. Há 2 formas aqui que eu quero que você entenda para me terminar. A Jerusalém pode ser as suas situações que você está vivendo, sim ou não? Mas também tem a Jerusalém aqui. Como está a sua Jerusalém com Deus? Quais portas precisam ser reconstruídas? Quais muros precisam ganhar defesas de novo? Além do que Deus pode fazer sobre você, você precisa entender seu lado espiritual também. Que às vezes Deus, a porta do peixe, isso é outra mensagem, amém? Porta do peixe não fala do quê? De ganhar alma. Você perdeu. Porta da ovelha é a primeira porta, que é onde Jesus entrou montado dentro de uma jumenta. Você às vezes não deixa Jesus entrar. E aí assim vai. Mas eu tenho uma coisa para você. Reconstrói sua Jerusalém. Chega de viver debaixo de vergonha. Amém? Aplaudo a Jesus bem forte.